O Brasil possui cerca de 13% da água doce do mundo. Somos um dos maiores produtores de grãos do planeta. Grande parte da produção de nossa energia advém dos nossos recursos hídricos de forma limpa. Em grande área do nosso subsolo, temos 2 dos maiores aquíferos existentes. Temos aproximadamente 9.000 quilômetros de costa litorânea, com turismo mundialmente conhecido. Nossa indústria, em praticamente todos os segmentos, avança tecnologicamente a cada dia. Grande parte deste brilho é porque temos água. Mas temos também desafios. Precisamos proteger os nossos rios e aquíferos. Precisamos recompor nossas florestas, compartilhar experiências exitosas em tecnologias limpas que promovam o uso racional da água. Precisamos revitalizar nossos mananciais, capacitar e mobilizar pessoas. Precisamos colocar a água na agenda política do país. Todos os estados brasileiros possuem legislação sobre recursos hídricos, seus conselhos estaduais, e somos atualmente mais de 245 comitês de bacias instituídos e funcionando, sendo 10 desses comitês em rios de domínio da União, que vêm desempenhando um importante papel de integração e mobilização na bacia. Milhares de pessoas, representantes das entidades civis, dos usuários de recursos hídricos e dos poderes públicos municipal, estadual e federal, estão comprometidas com a boa gestão e governança da água. Durante esta semana, convidamos representantes de todos esses setores e especialistas para compartilhar experiências e nos trazer temas que são tão caros ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vamos falar de mudanças climáticas, sobre o desenvolvimento que é promovido pela água, com a geração de emprego e renda. Vamos falar sobre o papel fundamental da sociedade no planejamento e na tomada de decisão. E, por fim, vamos juntos fazer uma reflexão sobre a importância da água estar entre as prioridades da agenda política do país. Mas também vamos falar de temas que estão na pauta de todos os organismos internacionais e que começa a ser muito dialogado aqui no Brasil. Esse tema está entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 5, que fala da igualdade e equidade de gênero, homens e mulheres juntos na gestão das águas. Os instrumentos de gestão, também previstos nas nossas legislações, são indutores da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e queremos aqui dar um destaque ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, importante instrumento fortemente pactuado no país em todas as regiões hidrográficas. Mas faremos um recorte em alguns dos seus subprogramas, que trata da educação ambiental e da capacitação, temas que são fundamentais para o fortalecimento da representação em nossos colegiados. E, por fim, a juventude. Precisamos atrair e abrir oportunidades para que os nossos jovens participem da gestão de águas. Assim, estaremos recebendo jovens das redes estadual e municipal para conhecer um pouco desse trabalho que juntos desenvolvemos em prol da nossa gestão de recursos hídricos. Senhoras e senhores, este é o primeiro Fórum Brasil das Águas, uma semana de oportunidades para integração, para adquirir novos conhecimentos e compartilhar experiências, como forma de fortalecermos o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do nosso país. Sejam todos bem-vindos a Foz do Iguaçu, sejam todos bem-vindos ao primeiro Fórum Brasil das Águas. Iniciamos agora a nossa primeira atividade do Fórum Brasil. Durante todo o dia, teremos o desenvolvimento de painéis que tratarão de temas fundamentais para a Agenda Nacional de Recursos Hídricos. O tema do primeiro painel
são as mudanças climáticas, a adaptação, resiliência e controle de riscos. Eu convido para moderar este painel Joaquim Guedes Correia Godin Filho, Superintendente de Operações e Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. Bem-vindo, Joaquim. Bom dia. É uma satisfação muito grande, em nome da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, estar participando e moderando uma mesa de um tema tão transversal que está na agenda de todos os entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que são as mudanças climáticas. Eu gostaria, antes de dar início ao painel, de contextualizar somente dois slides. O primeiro é onde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos na questão da segurança hídrica. O tema é a segurança hídrica, ele faz um recorte também transversal, e ele é tão importante que a ONU procurou definir o que seria segurança hídrica, para que nós tivéssemos um norte nessa direção. Então, a ONU diz, assegurar o acesso sustentável à água de qualidade, em quantidade adequada, a manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do desenvolvimento socioeconômico, garantir contra a proteção à poluição hídrica e a desastre relacionado à água, preservar os ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política. Então, vocês veem que ele engloba todas as ações que nós temos sobre esse assunto. Uma segunda reflexão que eu gostaria para iniciar esse tema seria o slide seguinte, que trata de como temos que ter essa visão. Passe o slide seguinte, por favor. Seria a questão de entender que é importante reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência e a capacidade de respostas ante aos eventos de secas e inundações que tendem a ocorrer com maior frequência, em maior intensidade, em decorrência da mudança climática. Devemos, então, estar preparados para as crises atuais, para sermos capazes de enfrentar os desafios que virão. Todos nós estamos ainda na mente os eventos de chuvas intensas que aconteceram no Rio Grande do Sul, da seca histórica que está acontecendo na região norte do Brasil, na bacia amazônica, e tantos outros eventos extremos. Nossa geração está vivendo os maiores eventos históricos. Isso não é um privilégio. Isso é uma constatação que estamos num novo normal. E é isso que nós vamos debater hoje. Nós teremos uma palestra inicial de apresentação e contextualização do tema, que será feito pelo especialista Saulo Aires, que é coordenador de mudanças climáticas da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Depois, o CEMADEM, através da sua diretora, Regina Alvalá, fará uma apresentação, também, comentários e debates sobre o tema, e depois nós teremos a Jordana, que é da CNA, também contextualizando a questão do lado da agricultura. Então, convidaria inicialmente o Saulo para fazer sua contextualização da situação. Saulo, por favor. Bem, bom dia a todos. Faço as palavras do Dr. Joaquim e as minhas palavras, né? Primeiramente, queria agradecer ao convite para esse importante fórum, né? O primeiro fórum de águas do Brasil, né? Tendo representantes de todos os segmentos, né? do nosso setor. E
e muito importante, né, trazer como primeira apresentação, né, aquele tema que talvez seja um dos maiores desafios que que a humanidade, né, irá enfrentar aí nos próximos 50, 100 anos, que é a questão da mudança climática. Né? Então, o meu papel aqui é trazer um pouco de alguns resultados que a gente vem desenvolvendo, vem apresentando, né, para mostrar bem a problemática dessa questão, né, todos aqueles impactos que a gente já vem vivenciando com a questão da mudança climática nos recursos hídricos e provocar um pouco, trazer um pouco de reflexão depois para os nossos palestrantes aqui. Como a gente já sabe, né, a mudança climática ela afeta o nosso ciclo hidrológico, né, de diferentes maneiras. O clima está associado com o ciclo hidrológico, né, com a água que circula no nosso planeta. E esse impacto ele se dá de diferentes formas. Né? Eu gosto sempre de trazer uma ilustração de como ocorre, por exemplo, um aumento de frequência de eventos extremos de cheias e, ao mesmo tempo, nós teremos aumentos de frequência de eventos de seca. Né? Na medida que a gente vai aquecendo o planeta e a temperatura do ar vai ficando mais aquecida, né, as nossas águas, né, sejam superficiais ou continentais, elas vão evaporar mais e a gente vai ter uma quantidade de vapor de água maior na atmosfera. Esse ar mais quente ele consegue reter mais água e essa maior quantidade de água na atmosfera vai resultar em maiores eventos extremos de cheias, né? Aquelas chuvas que a gente vivenciou agora na tragédia do Rio Grande do Sul. Essa chuva, né, quando ela cai numa intensidade bem superior ao que ela ocorreria sem a questão da mudança climática. Né? Isso diminui a infiltração, aumenta o escoamento superficial, e essa diminuição da infiltração diminui, né, a alimentação hídrica, né, das nossas vazões de base, dos nossos aquíferos, diminuindo também a disponibilidade hídrica dos poços, das águas subterrâneas. E essa combinação, né, de cheias extremas e secas, né, mais frequentes, é talvez um dos principais desafios que a gente tem e é o que está por trás de todo o impacto, né, que a mudança do clima traz para todos os segmentos da nossa sociedade. Para a gente entender melhor isso, a gente vem desenvolvendo, né, quando eu falo a gente, né, eu falo toda a comunidade científica, e lá na ANA a gente tem tentado aproveitar todo esse esforço, né, da comunidade científica e tentar trazer todas essas informações para a gente começar a tomar decisão e entender melhor como a mudança climática irá impactar os nossos recursos hídricos. Né? Então, a gente desenvolve uma série de modelos de impacto, né, utilizando projeções de mudança do clima do IPCC, que trabalham com diferentes cenários, e tenta levar isso para a nossa realidade, para a nossa escala, né, de atuação, de forma que a gente consiga entender, com a nossa linguagem, como se dará esse impacto e como a gente pode entender, a partir do entendimento desse impacto, como a gente pode lançar mão de estratégias de adaptação para minimizar esses impactos. Bem, mas antes de a gente pensar em falar de mudança do clima, a gente tem que primeiro olhar também o que é que está acontecendo hoje com a nossa hidrologia, né, com os nossos recursos hídricos. Né? Então, a gente já tem percebido, e esse mapa aqui mostra, nas cores vermelhas são tendências de diminuição de vazão para diferentes índices de vazão, vazões mínimas, médias e máximas. E as cores mais frias, azuis, mostram tendências crescentes. E aqui, gente, a gente vê um padrão muito claro em que boa parte do Brasil ali, tem até uma linha separando, já aponta hoje diminuições bastante severas na nossa disponibilidade hídrica, nas nossas vazões. Por outro lado, na região sul, e não por coincidência a gente teve essa tragédia, a gente já observa um aumento já acelerado de tendências crescentes de vazões máximas. Né? Essa realidade, a gente vai observar, eu vou apresentar agora alguns estudos, ela está muito próxima daquilo que a gente já vem observando
nos resultados de estudo com projeções de mudança climática. Ou seja, aquilo que a gente estava pensando que iria acontecer só no futuro, já está começando a acontecer. Bem, eu vou apresentar aqui alguns mapas aqui de alguns estudos que a gente vem desenvolvendo, né? Esse aqui, por exemplo, é um estudo que a gente fez em parceria com o pessoal do IPH, lá do Rio Grande do Sul, em que a gente tentou avaliar o impacto da mudança do clima sobre diferentes óticas, né? Vazões máximas, cheias, secas, vazões mínimas, na América do Sul como um todo. A gente diminuiu um pouco a escala que a gente normalmente utiliza na nossa gestão de recursos hídricos para poder fazer um grande estudo. E nesses dois mapas aqui à esquerda, a gente tem aí o resultado para mudanças climáticas da mediana dos 28 cenários que a gente utilizou. E o que a gente vê, essas cores verdes, são aumentos, né, em termos percentuais, da magnitude das precipitações para alguns tempos de retorno, ou seja, para algumas intensidades de chuvas extremas. E o que a gente observa é o seguinte, que praticamente toda a América do Sul, para chuvas, a gente vai ter esse aumento, né, da intensidade e frequência desses eventos extremos de chuva. E nas vazões, a dinâmica da vazão é um pouco diferente, mas a gente já vê também várias regiões que já acompanham essa tendência das chuvas, principalmente ali no Rio Grande do Sul, onde a gente já projeta, por exemplo, vazões com tempos de retorno de 100 anos, serão em 2050, 2070, terão um tempo de retorno de 20 e 30 anos. Ou seja, aquilo que a gente espera acontecer, em média, a cada 100 anos, acontecerá no futuro, em média, a cada 20 e 30 anos. E a pergunta que fica é, a nossa infraestrutura está preparada para esse novo mundo? A gente viu, acabou de passar agora por uma tragédia e viu que parece que não. Agora, indo para o outro lado da moeda, né, para o outro extremo, né, a questão das secas, também no mesmo estudo, esse estudo que a gente fez em parceria com os colegas lá do IPH, a gente avaliou primeiro as condições as variáveis, os índices de seca, né, oriundas das precipitações, né, que são bastante importantes para alguns setores, como a agricultura. Esse primeiro índice, que a gente chama de CDD, é o número de dias máximos de seca. É um proxy para a gente, que seria o veranico. É um proxy para avaliar o veranico, que é tão prejudicial para a nossa agricultura. E o que a gente vê é que, ao longo do tempo, há uma tendência de crescimento desses veranicos, desse número de dias máximos de secas, né? Tem regiões que isso é mais pronunciado, esse crescimento, e regiões que isso é menos pronunciado. Mas a gente vê um padrão bem claro, né? A exceção ali do sul, mas em outras regiões a gente vê, e aí a gente pega aqui boa parte de onde a gente produz, né? Onde a gente cultiva, onde a nossa agricultura está instalada, a gente vê várias regiões aí com fortes impactos projetados para o futuro. Aqui embaixo, essas figuras mais abaixo, é o índice de aridez. É esse indicador, por exemplo, que define a condição, se uma região é árida, semiárida. E o que a gente tem visto é que há uma tendência de a gente caminhar para a aridez em muitas regiões do Brasil. A gente já viu agora, né, já houve uma classificação em uma determinada região do Nordeste, que a gente já está no clima árido em algumas dessas regiões. E o que a gente está vendo é que isso vai cada vez mais, isso vai ficar frequente, inclusive contribuindo, né, para a ampliação do problema da desertificação, principalmente ali na região do semiárido e pegando já partes do Cerrado do Brasil. Aqui, a gente tem aqui também os resultados para as vazões mínimas, né? A gente estimou aqui vazões de referência, vazões baixas, né? Aquelas que são alimentadas principalmente por águas subterrâneas. Avaliamos a intermitência, né? A gente percebeu que boa parte, muitos dos nossos rios vão começar a ficar intermitentes. Rios que hoje são perenes vão passar para uma intermitência e alguns deles a gente já projetou para 2040, 2050. Né? Isso não são previsões, né? São cenários, é sempre importante deixar isso claro, mas a gente já identifica cenários, muitas vezes cenários convergentes, que sinalizam que caminham para uma situação de menor disponibilidade hídrica e cenários de maior escassez hídrica. A gente aqui
nesse estudo aqui já é um outro estudo, né, um estudo que a gente publicou agora em janeiro desse ano, né, e aqui a gente já entra diretamente na nossa gestão. Né, aqui a gente tentou traduzir aquilo que as projeções dos modelos climáticos fornecem e levar para a escala de tomada de decisão da nossa gestão de recursos hídricos. Né. A gente levou cenários para mais de 500 mil trechos da nossa base hidrográfica e avaliou precipitação, evapotranspiração, disponibilidade hídrica, diferentes vazões de referência, e aqui converge muito bem com aqueles outros resultados que a gente fez para toda a América do Sul, numa escala mais reduzida. Né? Um aumento de boa parte, uma diminuição de boa parte dos cenários das vazões, né? Uma menor disponibilidade hídrica futura. A gente já encontra cenários em que a disponibilidade hídrica em rios importantes do nosso país pode cair até 30%, 40%. Né? Isso assusta, né? Quando a gente vê que existe uma quantidade razoável de cenários que apontam nessa direção. E eu acho que a gente precisa avançar, né, nesse entendimento e caminhar para como a gente vai lidar com essa problemática. Dado, claro, todas as incertezas que envolvem esse tipo de estudo. Reitero que não estamos fazendo previsão, mas é uma situação que cada vez mais vai se concretizando, principalmente quando a gente observa o que está acontecendo hoje, né, a partir do nosso monitoramento. Bem, já entrando um pouco na parte final, a gente, na agência, né, na ANA, a gente tem tentado avançar em uma série de ações, né, Sempre tivemos atento com a questão da variabilidade climática, né? Isso sempre foi um problema em várias regiões do nosso país. E ao longo do tempo a gente vem desenvolvendo uma série de ações desde o monitoramento, né, do clima presente, como o nosso monitor de seca, os relatórios de conjuntura que monitoram a situação dos recursos hídricos como um todo. Né, uma série de estudos voltados para diferentes setores usuários, né, agricultura, indústria, setor de energia, né, e ali a gente começa a avaliar a questão do impacto. A gente já tem uma série de estudos, né, dentro dos nossos planos de bacias hidrográficas. Né, começamos lá na bacia do Rio Piranhas a Sul, depois fomos para a bacia do Rio Grande, depois a bacia do Rio Paraguai. Então, a gente tem incorporado isso dentro dos planos de bacias hidrográficas. Temos feito estudos específicos, né, de mudança do clima, como esse que eu acabei de apresentar, que são fundamentais para a gente tentar dimensionar e entender o risco que a gente vai correr no futuro próximo, né, e entender também se aquilo que a gente está projetando já está começando a acontecer. E a ANA também aqui tem feito um esforço muito grande, um apoio enorme, né, na ciência e educação, né, tanto incentivando, fomentando a pesquisa nessa temática, né, importantes projetos, importantes estudos que hoje a gente está utilizando aqui, saíram de apoios como esses aqui, e tem toda uma área, um papel da capacitação. Né, a capacitação tem desempenhado um papel fundamental e é um dos elementos chaves para o processo de adaptação. É a gente conseguir que não só os que estão ali na linha de frente, né, os gestores, os tomadores de decisão, mas a sociedade como um todo precisa ser capacitada para poder entender que esse é um problema de todos nós. E aí, já concluindo, eu elenquei aqui, separei aqui alguns desafios, né, de alguns setores em que a gente pode trazer aqui para a discussão, que são situações que a gente já está encarando, já está enfrentando, mas que a gente precisa avançar, e eu acho que a gente pode aqui, nesse espaço aqui, desenvolver e trazer uma reflexão para todos aqui, e receber também contribuição para esses desafios que estão aí, e que muitos deles a gente já precisa trazer soluções. A gente tem desafios no setor agrícola, né, um aumento, uma diminuição da disponibilidade hídrica, uma necessidade de melhoria na gestão da irrigação, adaptação das culturas, né, quando teremos um aumento, né, de conflitos, né, tanto do setor agrícola como do setor energético, porque as nossas hidrelétricas irão receber
uma menor quantidade de volume d'água, menores vazões, né, estão projetadas para os nossos reservatórios. A gestão da operação desses reservatórios ficará mais complexa. Toda essa questão da mudança climática, ela traz uma imprevisibilidade muito grande. Isso vai fazer com que a gente, cada vez mais, precise ser mais flexível, adaptativo. Isso traz uma complexidade enorme para a gestão dos nossos equipamentos hídricos. E não tenha dúvida que o setor elétrico, o setor energético vai ter que cada vez mais se aprimorar nessa gestão. Temos desafios no setor de saneamento, né? Boa parte dos mananciais estão naquelas regiões, principalmente mananciais de águas superficiais, estão naquelas regiões onde a gente já vê diminuições importantes da disponibilidade hídrica, né? O tratamento do esgoto ficará mais caro com a menor disponibilidade hídrica. Problemas na drenagem urbana. A gente acabou de ver que muito da nossa drenagem urbana ainda é ineficiente, já era ineficiente para a chuva sem mudança climática, e com a precipitação com mudança climática, o cenário tende a se agravar, né? Temos uma série também de desafios para o setor industrial. A indústria também utiliza de muito manancial que está em regiões onde a gente já estima, né? já encontra cenários de bastante diminuição da disponibilidade hídrica. Necessidade de começar a fazer uso de fontes renováveis de água, né, reuso. Então, são uma série de desafios que a gente tem aqui, que eu acho que é fundamental que a gente debate e discuta para poder minimizar, né, esses inevitáveis, né, impactos que nós teremos devido à mudança climática dos nossos recursos hídricos. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, aos organizadores do fórum pelo convite de estar aqui e participando, né, deste primeiro fórum e trazer um pouquinho o olhar e as ações e os esforços para a gestão de recursos hídricos que são feitos no contexto de ciência, tecnologia e inovação, ministério ao qual eu particularmente me insiro, e em particular, né, o que fazemos ou como é que trabalhamos abordando essa temática no escopo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres. Eu queria agradecer ao Joaquim pela introdução, um parceiro, né, a Agência Nacional de Águas, uma instituição parceira muito importante na gestão de riscos e de desastres no Brasil, e que tem uma sinergia, né, com o que fazemos no contexto de ciência e tecnologia. O colega que me antecedeu, né, trouxe um belo panorama, né, da preocupação que se tem, inclusive, com cenários de mudanças climáticas que impactam no contexto dos recursos hídricos. Eu vou tentar aqui muito rapidamente sumarizar a preocupação, né, que nós temos com a questão dos eventos extremos de clima, no contexto das mudanças climáticas, que impactam na distribuição dos recursos hídricos, não só no território brasileiro, mas até mesmo no contexto da América Latina, onde o Brasil, embora seja o país com a maior dimensão territorial, tem que ser contextualizado no sistema do continente ao qual estamos inseridos. Eu escuto um eco da minha voz. Tem um eco, né? Eu estou escutando o eco aqui da minha voz. Já achei que estava com ouvido muito ruim. Bom, vamos lá. Importante a gente só lembrar, né, que a América Latina, e se a gente considerar o Caribe também, essa macro região aqui no sul da América do Sul, no sul do hemisfério sul, é responsável por apenas 10% das emissões de gases de efeito estufa. Mas nós já sofremos, né, os piores efeitos do aquecimento global. Então, nesses últimos 4 anos, temos vivenciado com uma alternância
tanto de extremos positivos de chuvas, impactando diferentes regiões do nosso território, mas também a falta das chuvas, que acabam, né, culminando em secas, com seus também severos impactos para diferentes setores do Brasil. E, obviamente, ciclones, furacões, etc., inundações, elevação do nível do mar, derretimento de geleiras, estão gerando, inclusive, movimentos migratórios que colocam em risco a vida de pessoas, né? Tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. Bom, as mudanças climáticas, elas também afetam, né, as infraestruturas, o provimento de água limpa, a produção de alimentos, né, a geração de eletricidade. E esses todos são aspectos que demandam ações coordenadas de diferentes setores, de diferentes instituições, para fazer a melhor gestão dos recursos e, digamos assim, atuar para minimizar, para mitigar os efeitos, né, que o aquecimento global tem, infelizmente, não só impactado, né, o nosso país, mas o planeta como um todo, né? Um ponto que também é importante ser destacado nessa contextualização geral é o papel que o Brasil e os países da América Latina e do Caribe têm no contexto de negociações, né, de poder de decisão, para fazer com que, né, no contexto global, os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas já têm destacado desde os anos 90. Né? Então, como aqui no nosso território nós temos uma grande biodiversidade, ecossistemas que são fundamentais, cruciais, para nos auxiliar com aspectos de adaptação e de mitigação. Então, o Brasil tem também um papel bastante preponderante nas negociações internacionais para a redução dos gases de efeito estufa e consequentes, né, minimização dos impactos que o aquecimento global possa causar. Embora os cenários, as projeções não são as mais, digamos assim, animadoras, né? O colega também mostrou ali vários cenários bastante importantes que apontam, né, para eventos extremos acontecendo em diferentes partes do nosso país e chuvas mais extremas em algumas regiões, a escassez severa delas em outras regiões e as ações e as políticas, elas precisam ser, não é, céleres, precisam ser eficientes, precisam ser bem planejadas para que os impactos possam ser, digamos assim, minimizados. Eu acho que a gente vai fazer uma rodada, então eu só gostaria de destacar dois aspectos que são muito importantes nesse contexto nacional e que no âmbito de ciência, tecnologia e inovação nós temos investido, né, em avançar nos conhecimentos científicos para entender os impactos que os eventos extremos causam em cidades, em áreas urbanas, que precisam, inclusive, de água limpa para abastecimento. Então, nesse contexto, nós buscamos, né, avançar continuamente no monitoramento e na emissão de alertas com relação aos riscos de desastres que culminam em enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos de terra e que demandam um olhar, não é, e uma avaliação que olhe não só para a água no contexto associado à ciência meteorológica, mas que também considere, né, outras duas ciências que são importantes, que é a hidrologia e a geologia, que alicerçam as principais tipologias de desastres que nós temos no nosso país, mas olhando também a questão dos desastres
levando em conta a exposição e a vulnerabilidade, né? O risco de desastres é uma combinação da ameaça, mas também da exposição, da vulnerabilidade, da capacidade de mitigar e da capacidade de resposta que, né, as cidades, estados e a União precisam estar preparados para prover, né? E, no outro extremo, os impactos que as secas também causam. Então, nesse contexto das secas, também fazemos um monitoramento complementar ao que a Agência Nacional de Águas faz, né? Então, nós temos um sistema de monitoramento nacional, que já, inclusive, se estendeu para países da América do Sul, e que olhamos, então, para os impactos que a escassez de chuvas culminam, né, em cada um dos municípios do território, e os seus impactos em diferentes setores. Então, os impactos com relação à água necessária para a agricultura de subsistência, e também os impactos da escassez de chuvas nos recursos hídricos, né? Então, olhamos para cada uma das bacias hidrográficas, que são distintamente impactadas, até porque as chuvas têm uma variabilidade espacial e temporal que não podem ser deixadas de ser olhadas, né, e de ser monitoradas com maior precisão, ao mesmo tempo, considerando, né, diferentes escalas espaciais e temporais, as diferentes bacias hidrográficas que nós temos no Brasil e que provém água para diferentes usos. Água para geração de energia elétrica, mas água para abastecimento humano, água para animais, água para irrigação, entre outros usos. Eu creio que a gente deve continuar o debate, então, feita essa pequena introdução, fico aqui à disposição para outras contribuições. Muito obrigada, Joaquim. Eu vou passar agora a palavra para Jordana Girardello. Ela é assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Bom dia a todos. Para nós é um prazer poder estar aqui, né, nesse fórum, discutindo um tema tão importante e vital para o país e para todos. Acrescentar também, sou produtora rural, sou pequena produtora rural no interior do estado de Goiás. Então, esse tema, esse debate, trazer ao dia a dia, o cotidiano, né, enfrentado pelos produtores no cenário nacional com o uso da água, é de extrema relevância para nós, como colocado, né, tanto pelo Joaquim, quanto pelo Saulo e pela Regina. A questão das mudanças climáticas é algo, né, que a gente está vivenciando e está constatando a cada dia nas ações e em todo o processo produtivo. Agora eu vou trazer aqui para o nosso setor, para o nosso segmento, que é o setor agropecuário. Quando a gente observa, e vamos fazer uma leve retrospectiva do desenvolvimento da agricultura no país, desde a década de 50, 60, a gente observa que, graças à tecnologia, né, o Brasil hoje ele é um grande produtor de alimentos. E isso é muito importante porque, sem a tecnologia, como o Saulo também trouxe, que precisamos sempre ir avançar, porque a tecnologia ela é dinâmica, ela precisa ser ajustada e adaptada para os cenários que a gente vai mudando e enfrentando ao longo dos anos também. Mas a gente costuma ver que, nesse processo de desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro, com apoio principalmente da Embrapa, que desenvolveu uma série de culturas mais adaptadas e técnicas de manejo mais adaptadas para o Brasil, que é um país tropical, e isso trouxe o Brasil na ponta de desenvolver isso, às vezes muito antes que outros países. A gente precisou aplicar isso. E aí, com todo esse processo dentro da agricultura, a gente acabou poupando a abertura de 188 milhões de hectares para produzir o que se tem hoje, graças à tecnologia e à ciência. Então, a gente observa que, sem esses fatores,
a gente não consegue atingir as expectativas e as demandas mundiais, né, por produção de alimentos e, ao mesmo tempo, a questão da sustentabilidade, da manutenção da vegetação nativa e da melhor gestão dos recursos hídricos. E na pecuária não foi diferente, né? Com as tecnologias também, a gente pôde aumentar a quantidade de animais por hectare, o que gerou também um efeito poupa-terra, que a gente costuma falar, de 250 milhões de hectares. Então, a produtividade do setor ela é alta, graças a mais aí de 6 décadas de estudo sendo aplicado dentro do setor. E quando a gente observa a importância disso, a gente vê no uso de solo do Brasil, né? Então, hoje, o Brasil ele tem 7% da sua área ocupada com a agricultura, e uma produtividade necessária não só para o Brasil, quanto produção de alimentos, mas para o mundo como um todo. E esse desafio, ele se torna ainda maior para o setor, porque o Brasil ele vai ser o principal player para a garantia da segurança alimentar de vários outros países também, né? Não só do brasileiro. Então, estudos da própria FAO falam que até 2050 a população vai crescer bastante e o Brasil vai precisar aumentar a sua produção em 60% para auxiliar na demanda mundial de alimentos. Então, além da questão climática, a gente precisa atender uma demanda mundial, né, pela segurança alimentar, porque vários países tem água, mas não tem terra, mas não tem água, e o Brasil tem terra e tem água, então ele também tem essa, digamos, essa conta internacional, né, não só na questão dos gases e auxiliar nessa diminuição, mas de ofertar alimento para vários outros países do mundo também. E quando a gente vê os impactos dentro dos setores, e no setor agropecuário, né, a gente tem trabalhado muito forte com a questão tanto da resiliência quanto da adaptação, o que trouxe a irrigação para o Plano ABC+. Então, acho que todos aqui conhecem o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, né, que o governo do Brasil, ele desenvolveu há muitos anos e ele vem aprimorando a cada ano. E ele é um manual operativo de boas práticas, digamos assim, dentro do processo produtivo agrícola. E, de acordo até com o próprio Ratan Lal, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, esse modelo ABC ele deveria ser seguido como um modelo global, né, de uso, manejo de água e solo dentro do setor agropecuário. E, com isso, traz a grande importância, né, dos setores e do governo, de todas as partes do governo, a gente está sempre dialogando para melhorar, porque acho que a gente sempre pode melhorar em tudo que a gente desenvolve. Acho que esse é o grande estímulo que a gente tem. E aí, a agricultura irrigada, então, hoje ela compõe o Plano ABC+, porque é uma tecnologia capaz de reduzir os gases de efeito estufa por sequestrar mais carbono dentro do processo produtivo e também é uma adaptação, né? E isso é uma resiliência que o setor necessita justamente para períodos, como mostrado, né, nas apresentações, de estiagens mais longas em vários locais do Brasil, mas também de locais que têm um período de seca muito definido, né? Como a minha região, por exemplo, a gente fica 6 meses sem chuva. Então, o setor ele precisa se adequar para que, durante esse período que não existe chuva, a gente possa fornecer a água para a planta poder se desenvolver e produzir de forma satisfatória. Vale lembrar que a irrigação, hoje, ela está muito mais próxima do que a gente imagina. Às vezes, a gente consome, né, café da manhã, almoço, lanche, janta, todos esses produtos, mas a gente não consegue fazer a ligação do que significa a irrigação para esses produtos que são ofertados.
Então, para a gente ter uma ideia, 90% hoje, né, da produção de arroz nacional, ela é irrigada, ela depende da irrigação. Se a gente fala da fruticultura, todas as frutas que são produzidas hoje no Brasil, 70% de toda a produção depende da irrigação. Se a gente vai para a horticultura, que são as folhas, alface, couve e várias outras hortaliças, é maior ainda, 90% da produção dessas hortaliças depende, né, da irrigação, e outros que funcionam como estabilizadores aí para a questão principalmente da cesta básica, e aí a gente traz o feijão. O feijão hoje, a terceira safra do feijão, ou o feijão de inverno, ele só é possível por causa da irrigação. Então, a terceira safra de feijão, ela é 100% irrigada no Brasil, e ela já corresponde a 20% da produção nacional. Então, se a gente não tivesse a terceira safra, por exemplo, do feijão, teríamos menos oferta de feijão e, consequentemente, um valor maior ali na prateleira do supermercado. Então, a irrigação, além dela ofertar um volume e uma quantidade e qualidade de produtos para os brasileiros, ela também funciona como um sistema de controle inflacionário dos alimentos, porque a gente consegue manter, né, produtos e alimentos sendo produzidos durante todo o ano aí no Brasil. Então, é uma tecnologia extremamente necessária e que significa, para os casos de escassez e seca, uma adaptação e um processo que está cada vez mais sendo necessário para a produção. E aí a gente tem um outro cenário que são das enchentes, ou seja, o excesso da água, né? E a gente sabe que dentro do setor agropecuário, tanto a falta quanto o excesso, ele é um problema também. Então, o excesso de água, a gente também trabalha no sentido de estar vendo formas de dirimir isso, ou seja, a gente, trabalhando o manejo do solo, a gente consegue segurar a água no solo, né, e diminuir que isso chegue ali diretamente no corpo hídrico. E, tanto para as enchentes quanto para a seca, a gente também tem a visão, né, e vem trabalhando com a reservação de água. Então, se em alguns momentos ou algumas regiões existe precipitação em excesso, né, em alguns períodos, essa água ser acumulada para que ela possa ser usada nos períodos de seca, que já é muito conhecida em algumas regiões, ou para o caso de estiagens mais prolongadas ali, que extrapolam, às vezes, as médias naturais que o setor vem trabalhando. Então, porque aqui no Brasil a gente tem precipitações de 500 milímetros a 3.000 milímetros. Então, a gente trabalha com uma diversidade muito grande. E se a gente chega em 500 milímetros, a gente está falando de precipitações que se equiparam com Israel ou outros países com baixíssima precipitação e que conseguem irrigar muito mais do que o país inteiro, né, o Brasil inteiro. Então, a gente observa que trabalhar a reservação, o reuso, né, como Israel faz há muitos anos, é uma alternativa também que precisa ser pensada e construída. Né? Acredito que agora, com a volta do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o reuso ele volta a ser tratado, e a gente possa aí ter deliberações e minutas e resoluções que tragam mais segurança, né, tanto para o usuário daquele recurso, daquela água de reuso, quanto para os nossos consumidores. Porque, igual eu falo, o que nós, agricultores, queremos é auxiliar na questão do reuso, porque, como a gente viu no período de seca ou de estiagem, o volume de água, às vezes, é pouco, né, para a questão do saneamento estar lançando, e o setor ele pode ser um aliado na solução, né, desse efluente que seria lançado, que, manejado, ele se torna também adubo, né, para a própria produção agropecuária, mas precisa de cuidados. Então, a gente entende que o setor ele é um grande aliado para várias soluções, e, dessa forma, a gente vem trabalhando para que possa estar crescendo e melhorando a questão da eficiência do uso de água, até porque, né, próximo ali às ETs, as questões de tratamento,
é onde a gente tem o que a gente chama de cinturão verde das cidades, que são aquelas regiões ali próximas que produzem grande parte das hortaliças consumidas no dia a dia pela população urbana. Então, é um casamento interessante que a gente precisa trabalhar e ver a forma, né, que isso fique boa para todos, para quem vai usar, para quem vai produzir, para quem vai consumir esse produto também. Então, quando a gente observa também a irrigação e a importância dela no cenário do agricultor familiar, a gente vê a magnitude dessa tecnologia para fixação e para produção de renda desse pequeno agricultor. Então, nos últimos dados do censo, 80% dos empreendimentos, vamos dizer, das propriedades rurais que usam irrigação são até 10 hectares. Então, realmente é uma tecnologia que traz uma agregação de renda, de mão de obra muito grande onde ela é instalada. Exemplo mais clássico disso é a nossa área de fruticultura Petrolina Juazeiro, né, que depois que se instalou a fruticultura, o processo de irrigação, a gente teve um aumento expressivo do IDH dos municípios. Então, a gente observa que a irrigação ela é uma tecnologia de desenvolvimento, não só econômico, mas social e muito forte dentro do município. E, dada a sua importância, né, desde o ano passado, a gente tem uma diretoria de irrigação dentro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que a gente ficou alguns anos desservido, né, de uma diretoria ou de uma secretaria exclusiva para tratar de um tema tão crucial, importante, que traz desenvolvimento, né, para o Brasil como um todo. E, para finalizar, né, eu queria só colocar também, como a Regina colocou, o papel do Brasil, quando a gente pensa principalmente na questão, né, da América do Sul e do mundo como um todo. A gente tem observado a cada evento internacional que a gente participa, o quanto a gente tem a melhorar, né, como trazido pelo Saulo, a questão do manejo da irrigação, né, ou seja, qual é a quantidade de água necessária para aquela cultura, em qual estágio de crescimento daquela cultura o volume vai ser ou não significativo em termos de produção, de aumento de produção. Então, tudo isso a gente tem trabalhado muito forte. A nossa ideia com o sistema CNA é agregar o manejo de irrigação dentro da assistência técnica e gerencial, ou seja, aquele produtor que é assistido por um técnico para a produção de fruta, além do manejo da cultura da fruta, ele vai ter o manejo do sistema de irrigação também. Então, a gente está avançando, acho que até o final do ano a gente começa a rodar, né, uma assistência técnica gerencial, não só para a cultura, mas também para a tecnologia da irrigação. E eu acho que isso vai ser um grande avanço, né, principalmente aí, tendo em vista que 80% desses estabelecimentos são pequenos, então eles não têm a capacidade, às vezes, de pagar um técnico exclusivo para o manejo da irrigação, e isso a gente trazer agregado no que já é feito hoje pelo Senar, vai ser um salto muito grande aí em termos de melhoria, uso e eficiência desse recurso tão precioso que é a água. E aí a gente observa que a tecnologia estando junto e a ciência, né, avançando em cima do que a gente precisa, a gente tem um casamento muito bom. E dentro disso, falado isso, né, no Fórum Mundial da Água, a gente pôde observar que muitas coisas que a gente desenvolve já há algumas décadas aqui no Brasil, dentro de irrigação, né, elas estão começando a ser feitas em alguns países. Então, quando a gente traz o que a Regina falou, olhar para nós aqui na América do Sul, por exemplo, e aí a importância do Conselho Latino-Americano que foi criado de água, é essa troca de experiências, né, entre os países, justamente para ver o que está dando certo, o que não está, como melhorar e dividir, né, toda, digamos assim, essa conta, que é uma conta global e que todo mundo precisa avançar
né, junto, porque não adianta um país ou outro país avançar de uma forma com resultados se a conta global não fechar, né? Então, a gente tem que entender que todos os setores estão juntos dentro do mesmo barco, todos os países, e como que a gente pode melhorar essa interlocução, essa troca de experiências, para, de fato, ter resultados significativos e que representem valores globais significativos também. Por fim, uma última coisa, rapidinho, só porque quando a gente pensa nos impactos setoriais, e a gente pensa no setor agropecuário, né, então, se eu tenho um problema de escassez, por exemplo, impacta a irrigação, porque, obviamente, você tendo menos volume de água em muitas bacias, a irrigação acaba até sendo proibida por uma questão de prioridade da própria lei. Se você tem a escassez hidroviária, você também impacta o setor agropecuário por conta do escoamento da safra, né? Então, isso também vai onerar o custo de frete do setor. Da energia, porque você vai precisar gerar uma energia mais cara, que também impacta o setor, porque você vai ter um aumento significativo dessa conta de energia para fechar o custo de produção. No saneamento, porque o uso prioritário acaba sendo o abastecimento da população. Então, várias regiões, infelizmente, às vezes, por isso que eu falo, fortalecer o comitê é uma alternativa para você não ter vários equipamentos e famílias que dependem daquela produção sendo lacradas, e isso impedindo a produção e a renda daquelas famílias. Então, de forma global, a crise hídrica para o setor agropecuário, todos os setores impactam diretamente também, né, no setor agropecuário e no custo final disso tudo. Obrigada. Ok. Muito obrigado. Bom, vamos comentar, porque eu acho que é importante agora entender como cada um de nós participa do processo, né? Muitos de nós participamos de comitês de bacia, de órgãos gestores, e o que foi colocado aqui, o Saulo, quando ele começa a dizer, vai faltar água, ou vai ter uma diminuição, então vai aumentar o conflito pelo uso da água. Que aumento de conflito? Se vamos ter, em muitos locais, tem reservatórios, que tanto servem para controle de cheia, como também para regularização de rios. As pessoas que moram ao longo dos rios vão querer que o reservatório fique seco para guardar essa cheia que vem e amortecer, são os volumes de espera. As pessoas que usam a água do reservatório vão querer que não, guarde o máximo de água possível para que, quando tem a seca, tenha água. Então, esses conflitos vão se acirrar. Então, já vimos, então, entre irrigação e geração de energia elétrica. Aqui foi colocado que a irrigação, nesse cenário de mudanças climáticas, vai tender a aumentar a quantidade de água necessária. O setor de energia elétrica vai dizer, não, se você está tirando água, vai diminuir minha geração e vai fazer com que eu gere menos energia e que tenha que ter outras fontes alternativas. Então, isso tudo influencia no nosso dia a dia, tá certo? O conflito pela água, ele vai se agravar num cenário de mudança climática. E aí, todos nós que trabalhamos em recursos hídricos temos que ter essa visão, que isso não vai acontecer daqui a 2040, vai acontecer hoje. Está acontecendo hoje, tá certo? O agravamento dos conflitos por conta desse balanço que está tendendo a ficar deficitário por outra razão que aqui não foi colocada, que é a questão também da poluição. Nós também estamos perdendo mananciais por poluição. Então, se tira a poluição, se tira a diminuição pela mudança climática e, pelo outro lado, no lado da demanda aumenta, nós estamos agravando o conflito. Então, essa é a lição, eu acho que principal que deve ficar aqui hoje, tá certo? É que nós temos que ficar atentos que esse cenário de mudança climática vai interceder na discussão do nosso dia a dia, nos comitês, na nossa vida, tá certo? A energia vai ficar mais cara, ou vamos depender de outras fontes alternativas que talvez sejam mais caras, tá certo? A irrigação vai ser necessária, mas vai também conflitar com outros usos, e isso tem que ser discutido num ambiente tão aberto como esse que vocês participam. Então, eu vou dar
aqui para as palavras finais, eu pediria à Regina que falasse um pouco do trabalho que o CEMADEM faz de divulgar essas coisas, tá certo? Nas escolas, eu sei que é um trabalho maravilhoso. Se você pudesse só relatar um pouco isso e se propor a discutir isso também com os membros desses comitês e participar desses eventos. Regina, por favor, para as suas palavras finais. Obrigada, Joaquim. Bom, eu acho que só é importante, antes de eu finalizar, né, contextualizando esse esforço que nós fazemos no escopo do CEMADEM, de trabalhar com educação para a percepção do risco e outras iniciativas, né, que transformem as cidades em, de fato, cidades mais resilientes e mais sustentáveis. Eu queria destacar dois pontos, né, o esforço que nós precisamos despender para continuamente monitorar e alertar com a maior antecedência possível, né, os riscos, tanto para o excesso de chuvas que possam cair, né, que estejam previstos, prognosticados para cair numa determinada região, numa determinada cidade, quanto também gerar e prover informações sobre a severidade das secas, principalmente olhando não só a questão do diagnóstico, mas também de prognósticos, né? Então, esse é um esforço que nós fazemos no CEMADEM, de rotineiramente prover informações que subsidiem tomadores de decisão, políticas públicas, né? Participamos das reuniões coordenadas pela Agência Nacional de Águas, por sinal, muito bem coordenadas pelo Joaquim, que olha, né, para as diferentes regiões ou bacias hidrográficas relevantes do nosso país, e a gente faz um esforço bastante grande, né, de levar a informação mais atualizada e mais cientificamente, né, embasada para subsidiar essas tomadas de decisão. E no outro escopo, nós também trabalhamos numa iniciativa no CEMADEM, que nós chamamos de Programa CEMADEM Educação, que trabalha, não é, com escolas públicas e privadas, com foco em escolas de nível médio, com professores, com os estudantes, obviamente, com organizações não governamentais, com as defesas civis, nacional, estaduais e municipais, com universidades, enfim, com várias instâncias, aí com parcerias nacionais e internacionais, com o foco de construir com a população a percepção do risco para desastres, sejam eles associados, né, com água de mais ou com água de menos no nosso país. E, obviamente, que já extrapolamos isso para outros países, uma vez que temos parcerias internacionais. Nesse escopo do programa CEMADEM Educação, nós trabalhamos com várias frentes, né? Então, com jornadas pedagógicas, com eventos, desenvolvemos um aplicativo bastante interessante chamado Dados à Prova d'Água, em que, inclusive, a própria sociedade pode fomentar, provendo dados a partir, né, do uso de um aplicativo para celular, onde cada cidadão, cada cidadã, ele pode monitorar o seu território. Trabalhamos com divulgando, né, materiais para professores, para alunos, com várias ferramentas de educação formal e educação não formal. Nós temos muito orgulho de dizer, né, que essa iniciativa foi considerada uma prática inspiradora pela Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças do Clima, e temos também, né, numa outra frente, disseminado isso além do território nacional, porque temos sido bastante demandados para isso. No escopo até dessa iniciativa, nós trabalhamos com campanhas a todos os anos. Estamos, inclusive, com uma campanha aberta agora, que é a 8ª campanha, Aprender para Prevenir, que o tema deste ano é Consciência de Riscos, Saber que Transforma, né? Então, hoje muito se fala em
necessidade de adaptação, de mitigação, mas a gente já está agregando um outro termo, né? Precisamos de adaptação, de mitigação, mas também de transformação. E transformação que, obviamente, envolve as esferas de governo, mas que também tem que envolver a sociedade. E roubando um minutinho também para destacar uma outra iniciativa, um outro projeto que nós estamos conduzindo no CEMADEM, que é o projeto COP, Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos. Esse é um projeto também que vai possibilitar, né, a gente ter um diagnóstico das estruturas de governos municipais do Brasil e das comunidades para enfrentar os eventos extremos, né? E a gente, obviamente, não quer ter só esse diagnóstico, nós queremos também co-criar com a sociedade, com os municípios, né, as suas capacidades, contribuir para as suas estratégias de lidar com os eventos extremos, que estão cada vez mais frequentes e mais intensos, e que suscitam, então, né, uma enorme preocupação de todas as esferas do governo, né, como é que nós nos preparamos para lidar com esses eventos extremos cada vez mais extremos e cujos impactos, basta a gente ver os últimos agora, né, do estado do Rio Grande do Sul, 182 mortes, 471 municípios impactados de 497, 2,5 milhões praticamente de pessoas impactadas. Então, prejuízos, né, socioeconômicos, infraestruturas e no meio ambiente sem antecedentes no nosso país. Então, cada vez mais há uma premência em nos prepararmos para isso. Obrigada. Bom, de forma muito rápida, até a questão do tempo, eu acredito que o grande desafio para todo mundo que trabalha com a política é que a política de recursos hídricos ela seja sempre encarada como uma política de Estado e não de governos. Eu acho que isso é fundamental para a gente ter a continuidade, né, da construção e da consolidação da política de recursos hídricos, principalmente a nível de estados mesmo, né, quando a gente observa alguns estados com pouca assistência aos comitês de bacia, ou alguns que, né, falta criar muitos comitês de bacia, que eu acredito que, de fato, a construção e quem está ali no dia a dia e pode contribuir, né, de forma muito incisiva a essas decisões, o que a própria política prevê são os comitês de bacia hidrográfica. Então, acho que o fortalecimento do sistema como um todo, ele começa na sua base, que são os comitês, e aí a gente vai escalando esses resultados. Rapidamente, em termos do que as ações que o sistema como um todo, né, vem trabalhando, várias federações têm programas já com as escolas, né, para levar a questão da produção sustentável, das práticas de manejo, do uso eficiente da água. Então, vários locais e várias escolas municipais já têm, né, esse apoio aí por parte, né, do sistema CNA, federações como um todo e sindicatos rurais. A Confederação vem trabalhando junto aos estados, as federações também de forma forte, essa capacitação e esse melhor entendimento em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos, né, todos os seus instrumentos de gestão, o que significa e como a interlocução entre todos esses instrumentos de gestão, que também vai ser levado para próprio Senar, para fins de capacitação, de cursos e de replicar a política, e o setor também desenvolve estudos para a gente dirimir ou diminuir a questão de conflitos futuros. Então, existe, né, o Atlas Irrigação, desenvolvido, né, na Agência Nacional de Águas, que trouxe um horizonte a fins de planejamento, onde traz uma perspectiva de crescimento, né, da área irrigada. Então, isso já nos dá um documento para começar um planejamento mais assertivo, onde a gente agora está fazendo um estudo para ver a demanda energética dessa expansão, porque eu não vou expandir se eu não tiver energia.
e eu também preciso, né, dialogar com o setor para que isso entre no planejamento energético. Então, eu entendo que, para dirimir conflitos, a gente precisa dialogar e precisa desenvolver estudos e estar sempre respaldado aí com maior volume de dados e informações para que a gente possa estar fazendo algo mais assertivo, não que não vá ter problemas, mas pelo menos a gente vai tentar dirimir o máximo aí que a gente puder. E seria isso. Obrigada. Obrigado. Saulo. Bem, primeiramente, agradecer de novo ao convite aqui para esse importante evento, agradecer também a atenção e participação aqui de todos os colegas. E a mensagem final, agora a gente está em vias de publicar aí o nosso Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, e nesse processo que eu venho acompanhando, né, a construção do plano, um ponto fundamental é que a gente vai precisar, assim como a gente tem na nossa gestão, a gestão integrada de recursos hídricos, a gente vai precisar de uma gestão integrada de adaptação à mudança do clima. Né? E isso faz com que o nosso mundo, o nosso setor, tenha um papel duplo. Tem um papel não apenas em mitigar os impactos da mudança do clima, mas também contribuir muito com toda a nossa vivência e experiência que nós temos passado aí ao longo aí de mais de 30, 40 anos aí, desde a publicação da nossa política, nessa gestão integrada. Estruturas como comitês de bacias hidrográficas, quando a gente leva para outros colegas de outros setores, eles ficam encantados. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí e passa muito pelo nosso papel de poder contribuir decisivamente com essa questão da adaptação da mudança do clima. Não apenas nos recursos hídricos, mas também para os setores no geral. Obrigado. Bom, então, fechando o painel, eu acho que a coisa mais importante que aqui foi colocada é que nós estamos vivendo novos tempos e todos nós somos responsáveis por esse enfrentamento dessa situação nova que estamos vivendo. E o que é importante é que a solução para conflitos, para termos mitigação e adaptação, passa, tá certo, por uma visão coletiva. E essa é a visão coletiva que aqui foi exposta. Vocês são responsáveis pelo Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, seja participando como comitê, como órgão gestor ou como usuário. Então, todos nós somos responsáveis por nosso futuro. Muito obrigado.